Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Passa mais uma vez para gravar a terceira parte da conclusão da marcha transhistórica e consumação. Que tenham uma feliz noite, cheia de paz e saúde. À medida que os homens, ao longo dos milênios, forem assumindo e encarnando os sentimentos e atitudes de Jesus Cristo, irão desaparecendo as consequências do egoísmo, a violência, as injustiças, as guerras, a discriminação e a exploração. À medida que mais homens assumirem o amor extremo de Jesus e o assumirem mais profundamente, sendo capaz de dar-se a vida pelos irmãos, a redenção libertadora avançará lenta, mas seguramente pelos largos caminhos da transhistória, e irá chegando ao sobre-humanismo, pelo qual e no qual brilharão em todo o seu esplendor a liberdade e o amor. Passarão outros milênios à medida que os homens se parecessem mais com Jesus, a humildade se irá cristificando, Jesus Cristo irá crescendo até a estatura adulta que lhes corresponde. O índice será cada vez mais liberdade e amor, e o homem cada vez mais pleno e feliz, até que o egoísmo seja definitivamente surpreso do coração humano. Quando as energias psíquicas não estiverem dirigidas para o centro de cada homem, mas para os irmãos, amar-nos uns aos outros como Jesus nos amou, Cristo viverá realmente em nós. Tudo e todos serão Jesus Cristo, e nesse momento será o fim, cairá o pano da história. Deus será tudo em todos, e Jesus Cristo terá alcançado a sua plenitude total. Leiam-se as cartas aos Efésios e aos Colossenses. A conclusão do concílio é magnífica e transcendental. A vocação suprema do homem é, na realidade, uma só, isto é, a divina. É evidente que nesse nascimento e crescimento transhistórico de Cristo, a mesma mãe que o trouxe a este mundo terá um papel preponderante. Maria presidirá esse processo, não só presidirá, mas também será a mãe fundamental de toda essa transformação libertadora e divinizadora por meio de nós, seus filhos redimidos. Esse processo será tarefa de longos milênios. Sabe-se exatamente quando o nosso planeta vai ser inabitável, quando já não houver condições de vida na Terra pela morte do Sol. O Sol vive e faz viver com sua luz e calor pela transmutação do hidrogênio em hélio, por meio das reações termonucleares. A ciência sabe quantas toneladas de hidrogênio por segundo consome o nosso astro-rei. Sabe também a provisão de hidrogênio de que dispõe, pode calcular-se perfeitamente o tempo necessário para o Sol consumir sua provisão. Com todo esse combustível, se estiver queimado, o Sol agonizará e morrerá, e não haverá possibilidade de vida na Terra. A humanidade tem milhões de anos pela frente para sua cristificação. Os homens de Jesus Cristo são os colaboradores juntamente com a sua mãe. Nessa tarefa transcendental, nosso perigo é deixar-se de levar pela impaciência em virtude do fenômeno da temporalidade, isto é, pelo fato de nos sentirmos submersos no tempo, na linha de Heidegger. Temos pressa de resolver tudo urgentemente, porque
temos a impressão de que os dias de nossa vida verão a decisão do destino do mundo. Não nos sabemos colocar na perspectiva da fé. Basta que ao longo de nossa existência tenhamos colocado um tijolo na construção desse reino de liberdade e amor. O tijolo ficará lá, irremovível para sempre. Quando nós tivermos morrido, cairá sobre nós, humanamente, o silêncio inquebrantável, o esquecimento eterno. Mas se nós tivermos dado um impulso em Jesus Cristo, em seu crescimento, teremos traçado uma linha indelével na história que nem o silêncio nem o esquecimento poderão apagar. E nosso nome ficará escrito para sempre no número dos eleitos. Essa transformação transhistórica implica, como dissemos, deveres e tarefas temporais. Levanta-se aqui a dificuldade quase insuperável do discernimento. E aqui começa o perigo do temporalismo para os filhos do Evangelho. É tremendamente difícil estabelecer a linha divisória entre a política contingente e a política transcendente. O que significa? Concretamente, um compromisso temporal para um eclesiástico, ou até onde avançar um sacerdote da ação política, que significam quanto aos passos concretos, expressões como solidariedade fraterna, animação, denúncia, libertação, profetismo. Em que se diferencia a atividade temporal de um cristão leigo de um sacerdote ou de uma religiosa? Existe essa diferença? Se existe, quais seriam as implicações concretas? Até onde se pode avançar? Onde estão as fronteiras? Estamos dentro de uma névoa profunda. Vamos pedir ao Espírito de sabedoria para não ficarmos muitos para cá, nem muito para lá. Que adianta invocar Deus quando o verdadeiro Deus, quem manda é o dinheiro? Vale alguma coisa chamar-se seguidor de Jesus Cristo quando as armas usadas são exploração do homem pelo homem e dominação do homem pelo homem e a competição desapiedade pelo triunfo econômico? Que conseguimos declarando-nos batizados se os únicos ideais que temos são o egoísmo, o orgulho da vida, o desejo louco de ostentar e brilhar? Os filhos do Evangelho não têm nada a ver com o reino do dinheiro. Para que serve uma revolução social se os homens continuam odiando, alimentam ambições ferozes e substituem a aristocracia do dinheiro pela aristocracia da inteligência? Se uma revolução social destrói o dinheiro e dispara contra todos os individualismos, presta uma ajuda da transformação do homem. Mas que vamos fazer se o coração continua podre e o caminho ainda é um rio de amargura? O coração do homem não se transforma por magia. Derrubar umas estruturas sociais e substituí-las por outras é coisa relativamente fácil, porque se trata de uma ação rápida e espetacular, fascinante. Derrubar as muralhas do egoísmo, criar um coração novo, mudar os motivos e critérios do homem, trabalhar pelos outros com o mesmo interesse com que se trabalha para si mesmo, despreocupar-se de si mesmo para se preocupar com os outros,
adquirir a capacidade de perdoar, compreender. Tudo isso é tarefa de séculos e milênios. Essa é a grande revolução de Jesus Cristo. O mundo acredita que campeão é o último que dá o golpe. Com quem compararei um campeão? Pergunta Jesus. Campeão é aquele, responde Cristo, que depois de receber um golpe na face direita, permanece íntegro e dono de si. Pode apresentar tranquilamente a face esquerda. Esse é o mais forte. Quanta revolução só nessa comparação. O resultado de uma ação temporal são ou podem ser vistosas e fulgurantes, mas também são superficiais porque não tocam o coração em geral. O que se constrói depressa, desmorona depressa. O Pai carregou Jesus Cristo de transformar o mundo e de conduzir a humanidade libertada e divinizada em um grande movimento de retorno. Para a casa do Pai, isso não é a tarefa de um século para de um milênio. Jesus Cristo é de ontem, de hoje e de amanhã e de sempre. É preciso que os homens de Jesus Cristo, seus colaboradores na construção do reino, coloquem-se no tempo de Jesus Cristo, sem perder de vista as dimensões da fé. É preciso não perder a paciência procurando resultados imediatos. É preciso saber discernir o que é evangelho e o que não é. Principalmente é preciso ter as raízes, como os profetas, profundamente cravadas na intimidade do Senhor. Meus irmãos, chamo para vocês e a próxima palestra será o final dessa caminhada do Silêncio de Maria, deste livro de Frei Inácio Arranhado. Boa tarde.